Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem? Então, vamos lá, mais uma semana, né? Graças a Deus, todo mundo bem. Que assim nós possamos trabalhar uma semana tranquila, com bastante saúde, tá? Muitas saudades, mas com bastante saúde. Essa semana nós vamos trabalhar um pouquinho de ciências. Você pega a sua apostila, lápis, borracha, caneta marca-texto, que nós vamos precisar, tá? E vocês vão acompanhando com o dedinho, quando eu te pedir para sublinhar, vocês passar a caneta marca-texto, então já está na mão de vocês, tá? Vamos lá então? Você vai pegar a sua apostila, vai abrir na página 394 e nós vamos dar início. Hoje nós vamos ver funcionamento do sistema auditivo. Como funciona o sistema auditivo, nos seres humanos. Vamos lá? Então, como a tia já falou para vocês, a audição, ela faz parte dos 5 sentidos, né? Nós temos, além da audição, nós temos o olfato, o paladar, a visão, o tato, que são os 5 sentidos que nós temos. Vocês já viram isso nos anos anteriores. Cada um desses sentidos funciona como receptores especializados, que recebe e interpreta os diferentes estímulos, certo? A audição é um importante sistema sensorial, tá? Especial, assim, importante para se comunicar. Como assim, tia? Como importante para se comunicar? Por quê? É importante para saber, por exemplo, a situação de um perigo. Como? Através de um barulho, Um barulho, uma explosão. Você pode até não estar vendo a explosão, mas se você percebe aquele barulho, aquela explosão, você já sabe que é uma forma de ficar já mais... Opa, alguma coisa está de errado aí. Não é isso? Mas antes de falar da audição, é importante falar sobre o som, que nós já estudamos isso no capítulo 1. O som, ele se propaga em quê? Em ondas, Em ondas que eles vêm e é produzido a partir de quê? Das vibrações. Nós já vimos isso. Vocês até, inclusive, fizeram objetos, em sala de aula. Vocês construíram alguns instrumentos que produziam, ao sacudir, balançar, fazer aquelas vibrações, ele produzia o som, certo? Então, vamos entender como essas ondas sonoras chegam às nossas orelhas, tá? Nós vamos agora, nós vamos conhecer as partes da nossa orelha, As funções do aparelho auditivo em ordem em que o som se propaga, em ordem que o som vai passando, na ordem, no caso, Nós vamos conhecer agora, passo a passo, como o som chega até o nosso cérebro. Então, agora nós vamos abrir a apostila na página 394, tá? Coloca a data 6/4. Nós vamos estudar um pouquinho o funcionamento do sistema auditivo. Lá no primeiro parágrafo, acompanha com o dedinho. Chamamos de fonte sonora o que está vibrando e produzindo som. É nela que as ondas sonoras são geradas. As fontes sonoras são variadas. Podem ser buzina de carro, motores de ônibus, uma caixa de som, um instrumento musical e etc. Pode ser televisão, celular, certo? Até mesmo vozes de pessoas. Pode ser também chamada são fontes sonoras, tá? Agora vamos entender como essas fontes, essas ondas sonoras chegam às orelhas, tá? As nossas orelhas. Antes de passar para a parte aí da orelha, você vai passar a caneta marca-texto na frase que a tia vai repetir agora. Ó,
Passa a caneta marca-texto, ó. As fontes sonoras são variadas. Podem ser buzinas de carros, motores de ônibus, uma caixa de som, um instrumento musical e etc. Marcaram? Então, agora nós vamos falar sobre partes da orelha, tá? Como funciona as partes, né? Nós vamos conhecer as partes e as funções do aparelho auditivo na ordem que o som passa, tá bom? Você vai acompanhar com a tia aqui. Olha, o som chega às nossas orelhas na parte chamada pavilhão auricular. Tá bom? É a primeira parte aí, ó. Pavilhão auricular. Tem o número 1. Então, já se inicia aí. Segundo, depois do pavilhão auricular, o som passa pelo canal auditivo extremo em direção aos tímpanos. O tímpano é uma membrana muito fina que vibra com a chegada dos sons. Depois que passar do tímpano, nós vamos lá, após passar pelo tímpano, as vibrações chegam a 3 ossinhos: martelo, bigorna e estribo. Eles são acionados nessa ordem, tá? Pelas vibrações. Isso amplifica o som para que possamos perceber sons de intensidade muito baixa, como até mesmo um sussurro. Passando por esses 3 ossinhos, vai lá para cóclea. O que é? Depois da ampliação, o som chega à cóclea, que tem um líquido que facilita a propagação das vibrações até o nervo auditivo. Aí sim vai para o nervo auditivo, tá? As vibrações são transformadas em sinais que são transportados pelo nervo auditivo para o nosso cérebro. Você vê que cada um tem a sua função, tá? Se inicia lá no pavilhão auricular, vai lá para o canal auditivo, depois passa para o tímpano, depois do tímpano chega os 3 ossinhos, que é o martelo, bigorna e estribo, aí sim que vai lá para a cóclea e depois chega no nervo auditivo, tá bom? Aí a sequência, tá? Da forma com o som, a ordem e que o som vai passando um para o outro, tá bom? Até chegar no nosso cérebro. Na página 395, tá? Você vai numerar a imagem anterior na ordem em que o som passa pelas estruturas do sistema auditivo. Então, você vai ver que a gente acabou de falar para você a ordem que passa o som, tá? O número 2, como vimos no esquema, o aparelho auditivo é dividido em 3 regiões. Escreva o nome de cada região do desenho. Então, nós temos aqui 3 regiões. Temos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. No desenho, vocês só vão escrever, tá, as partes dessas 3 regiões, conforme o desenho. E no número 3, você vai completar a tabela abaixo com as partes que formam cada divisão do sistema auditivo. O sistema auditivo, na página 394, está mostrando aqui. Primeiro, né, nós temos aqui a primeira orelha, que nós falamos é a orelha externa. Fica aqui, né, o pavilhão auricular e o canal auditivo. Tá? Tem 2 setinhas mostrando. Já a orelha média, né, nós temos aí o tímpano e temos lá martelo, bigorna e estribo.
E na orelha interna, já fica lá cóclea e o nervo auditivo, tá bom? No número 3, você vai separar na tabela as partes que formam cada divisão do nosso sistema auditivo, tá bom? Agora vamos na página 396. Mantendo a saúde auditiva. Você sabe quais são os cuidados básicos que você precisa ter em relação à sua audição? Então, aqui você vai colocar para a tia pelo menos 2 ações que você já sabe que pode tomar para cuidar da sua audição, ok? Sons do ambiente. Vivemos em um mundo bastante barulhento, você não acha? No entanto, muito barulho, além de incomodar, pode fazer mal à audição. Quem mora perto de um aeroporto, por exemplo, pode ter problemas por conta dos sons intensos. Por isso, precisamos aprender a tomar cuidados, né? Como tomar alguns cuidados extra com nossa audição. Vamos lá. Você já sabe como o som é produzido. O problema é que, acima de certo nível, o som pode fazer mal à nossa audição. Você também já aprendeu que a unidade de medida do som é decibel. Quando uma pessoa fica exposta por muito tempo ao som com mais de 70 decibéis, pode ficar com a audição prejudicada. Por causa disso, em lugares de trabalho onde o ruído seja acima de 70 decibéis, né? Como, por exemplo, em fábricas, em lugares de construção, as pessoas devem usar protetores de orelhas, também chamados de protetores auriculares. Você vai pegar a caneta marca-texto e vai passar. Onde está assim, ó. Você também já aprendeu, pode começar aí. Você também já aprendeu que a unidade de medida do som é o decibel. Quando uma pessoa fica exposta por muito tempo, os sons com mais de 70 decibéis pode ficar com a audição prejudicada. Tudo isso aí, passa com uma caneta marca-texto. Por causa disso, em lugares de trabalho onde o ruído seja acima de 70 decibéis, como em fábrica e em lugares de construções, as pessoas devem usar protetores de orelhas, também chamados de protetores auriculares. Até aí você passa a caneta marca-texto, tá? O número 1, quais são os sons costumam incomodar você? Quais são os sons que costumam? Escreva sobre um deles. Qual é o som que mais te incomoda? Aí você coloca aí pra tia e fala sobre ele. Por que ele te incomoda? Na página 397, você vai observar a tabela, tá bom? Tipo de som. E vai fazer, com base na tabela, você vai marcar com um X o que pode fazer mal à nossa saúde auditiva, tá bom? E a parte aqui, cuidados básicos do dia a dia. Existem alguns cuidados básicos que você deve ter para evitar problemas de perda de audição. Passa a caneta marca-texto aí, nessa frase. Existem alguns cuidados básicos que você deve ter para evitar problemas de perda de audição. Nós temos aí 4 cuidados, tá? Que nós devemos ter, cuidados básicos, tá bom? Existem outros, mas aqui nós temos 4 cuidados. Manter suas orelhas limpas, né? Nosso canal auditivo produz cera para proteger a nossa orelha da sujeira e da água. Não introduzir nenhum objeto no canal auditivo. Evite ficar exposto a sons intensos durante muito tempo. Tá bom? Fone de ouvido. Muitas pessoas ouvem música enquanto esperam o ônibus, estudam ou praticam exercícios físicos. Tem gente que até ouve música com fone de ouvido para fazer o dever de casa.
Está cada vez mais comum o uso diário de fones na orelha, mas, como você já sabe, a intensidade do som não deve ultrapassar de 70 decibéis. Assim, infelizmente, muitos jovens já estão sofrendo com a perda auditiva por causa do uso incorreto e excesso dos fones. Passa a caneta marca-texto na frase onde está dizendo assim, ó. Mas, como você já sabe, a intensidade do som não deve ultrapassar de 70 decibéis. Ok? Além do problema da perda da audição, que pode acontecer quando alguém usa os fones nas orelhas de maneira errada, um volume muito alto durante horas seguidas, causando danos à capacidade auditiva. Devemos ter outros cuidados. Um deles é a segurança em lugar público, quando o volume está muito alto e não conseguimos ouvir o que está acontecendo à nossa volta, correndo risco de segurança. Precisamos ouvir, por exemplo, as buzinas dos veículos ou os chamados de algumas pessoas para uma situação de perigo na rua. Os fones de ouvido podem ser utilizados de maneira saudável, desde que tomemos alguns cuidados. Esse parágrafo você passa a caneta marca-texto nele todo. Nesse parágrafo que a tia acabou de ler, desde lá, além dos problemas até cuidados. E aqui nós temos 5 cuidados, tá? Não use fone por muitas horas seguidas, não compartilhe seus fones, evite usar fone de apenas um lado, mantenha o volume à metade, higienize seus fones utilizando os panos umedecidos em álcool. Na página 399, é um jogo dos erros, tá? Vocês vão encontrar 6 erros que a turma do Eleva está cometendo aí em relação à saúde auditiva, tá bom? Tem o Luquinha, tem o Theo, tem a Nina, tem a Beca, tem a Duda, o Torugo, o Zezinho, né? O irmão da Beca, no caso. E vocês circulam os 6 erros que a turminha do Eleva está cometendo aí. Página 400. Eu e o mundo. As pessoas com surdez, ou seja, sem sentido da audição, muitas vezes aprendem a fazer a leitura labial. Elas conseguem compreender o que estamos falando olhando para os nossos lábios. Tá? Agora você vai tentar. Vamos tentar. Peça a um colega que diga uma frase sem fazer som e tente realizar a leitura labial o que ele fala. Você pode fazer com a sua família. Tentar descobrir, né? Sem produzir som o que ele está falando. Como saber se estamos com problemas de audição? Você já foi a alguma festa ou algum show em que a música estivesse muito alta? Converse com algum amigo que tenha tido essa experiência e registre aqui o que aconteceu depois, quando você ou ele se afastou da fonte do som extremamente alto. Você pode também fazer com alguém da sua família, tá? Se já foi a alguma festa onde o som estivesse muito alto. Depois de ficarmos expostos a barulho muito altos, sentimos como se tivéssemos algodão dentro das orelhas. Isso é normal. No entanto, se a sensação continuar e começarmos a nos esforçar demais para ouvir, mesmo em ambientes silenciosos, e sentirmos estalinhos e assobios constantes nas orelhas, pode ser que estejamos desenvolvendo problemas de audição. Nesse caso, precisamos ir ao otorrinolaringologista, isso mesmo, e fazer algum teste. É um médico otorrino, né, que cuida, é especialista, né, em audição, garganta e olfato, tá? Passa a caneta marca-texto todo nesse parágrafo todo, no início, depois de ficarmos até alguns testes. Passa a caneta marca-texto em todo esse parágrafo. Página 401, poluição sonora. Existem outros tipos de poluição, né? Poluição do ar, poluição da água,
né? Nós já conhecemos poluição do meio ambiente. Agora, nós vamos aqui falar sobre poluição sonora. Você provavelmente já ouviu falar sobre a poluição do ar, né? Nas grandes cidades, da poluição da água, dos mares, oceanos e daquelas causadas pelo lixo, né? Mas existe outro tipo que também nos traz problema de saúde, a poluição sonora. Chamamos de poluição sonora o excesso de sons altos e estridentes, principalmente dos centros urbanos. Estresse, depressão, dificuldades para dormir, perda de memórias e dores de cabeça são apenas alguns dos problemas causados por ela. Morar próximo às ruas muito movimentadas, ferrovias ou aeroportos, pode ser motivo de muitos problemas de saúde, tá? Então, aqui no segundo parágrafo, onde se inicia assim, ó, chamamos de poluição sonora, aí você vai até problemas de saúde, pode passar a sua caneta marca-texto todinho nesse parágrafo, ok? Então, agora que a tia já explicou, você vai fazer, tá? Com atenção, presta bastante atenção, vai fazer as atividades, tá? E depois a tia vai vir com outro vídeo fazendo a correção. Sendo que a nota-tarefa que a tia está passando, a tia não vai fazer a correção da nota-tarefa, tá? Vocês vão trazer, vão me enviar para mim, no meu privado, a nota-tarefa para eu corrigir com vocês, tá? A nota-tarefa, quando a tia vai passar direitinho para vocês, e vale 30 pontos. Vocês vão ter até a outra semana para me entregar, que tá? A próxima segunda-feira, que vai ser dia... Deixa eu te conferir aqui qual é o dia da entrega da nota-tarefa. Vocês vão fazer a nota-tarefa sozinhos, tá? Presta atenção. E quando for lá no dia 14, eu gostaria que todos enviassem para mim a nota-tarefa. Quem for fazendo, quiser ir já enviando, não tem problema não. Mas não pode passar do dia 14, tá? Aí a tia já tem que estar com tudo corrigido para a tia lançar a nota. Tá bom? Vai valer 30 pontos. Beijo!